Meu povo, bom dia, hein? Boa segunda, boa semana para vocês. Como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, eu vou falar sobre o calendário, como que funciona a data FIFA hoje e qual alternativa eu, muito pretensiosamente, teria para melhorar o calendário de seleções, deixar mais interessante para todo mundo. Hoje a data FIFA é um grandíssimo estorvo na vida de todo mundo. Não sei se tem alguém que fica feliz porque chegou a data FIFA, além talvez dos jogadores, porque eles gostam de ir para suas seleções, alguns deles, né? A gente já viu polêmica recentemente. E também dos patrocinadores da FIFA. E quais seriam as vantagens e as desvantagens do que eu mesmo vou propor aqui. E que eu estou falando pretencioso, porque é claro que é simplesmente um exercício de como seria talvez mais fácil melhorar isso, mas não é tão pretencioso assim. Se eu, que sou mais bobo, sei uma alternativa para melhorar, eu tenho certeza que o pessoal que faz calendário de futebol, que é muito mais capacitado do que eu, também sabe. A questão é o interesse. Então vamos lá, chegando um cafezinho aqui para vocês, ó, com essa xicrinha com a florzinha de Barcelona. É lógico que não tem café coisa nenhuma, como sempre. Mas eu preciso contar para vocês que agora eu tenho um moedor de café na minha casa. E agora eu também comecei a ter grãos de café. Fica uma maravilha. Não que eu já saiba exatamente como fazer, porque teve vezes que deu errado. Mas tenho tomado muito café. Enfim, vamos lá, gente. Faça o favor de deixar um like aqui, de se inscrever no canal, porque na data FIFA dá uma paralisada no número de acessos e qualquer coisa do meu canal, então ajuda aqui. É o seguinte, como é que funciona hoje a data FIFA? Hoje a gente tem data FIFA 5 vezes por ano, tirando quando tem Copa América, Euro, Copa Africana de Nações, Copa Asiática e por aí vai. Simplesmente as datas FIFA que param o calendário, né? São 5 vezes por ano. Setembro, outubro, novembro, março e junho. São as 5 datas FIFA. Em cada FIFA as seleções jogam 2 vezes, então são 10 jogos por ano. Em teoria, as datas FIFA duram 8 dias, cada uma. Por exemplo, esta data FIFA dura de 11 de novembro, os times jogaram até dia 10, por exemplo, aqui na Europa as ligas nacionais, e ela vai até 19 de novembro, que é amanhã, terça-feira. A partir de quarta-feira não tem mais jogos, os jogadores voltam para suas seleções. Isso é em teoria. Em teoria são 8 dias, 2 jogos, um jogo a cada 4 dias. Na prática, não é assim. Porque, por exemplo, nessa terça-feira, a gente tem Brasil. Isso aqui também é ruim. Nessa terça-feira, a gente tem Brasil e Uruguai, em Salvador, às 9h45 da noite do horário brasileiro. 1h45 da manhã do horário europeu. Esse jogo vai acabar às 3h30 da manhã de quarta-feira na Europa. Dos prováveis titulares desse jogo, são 9 do Brasil, 7 do Uruguai. Dos 22, 16 jogam na Europa. Então, é uma hipocrisia dizer que a data FIFA acaba na terça-feira. Na teoria, é terça. No Brasil, vai ser terça-feira, 9h45 da noite, vai acabar às 11h30. Na prática, não é terça-feira. 16 dos 22 jogadores titulares prováveis desse jogo atuam na Europa. Então, na prática, esses caras vão jogar até quarta-feira de madrugada, fora a viagem que eles vão ter que fazer para voltar. Vão viajar quarta-feira para talvez treinar quinta, extremamente cansados, 4 horas de fuso horário para cá e para lá. Sexta-feira vão fazer algum treino com um pouco mais de qualidade, ainda não 100% recuperados. Sábado tem jogo, para boa parte desses jogadores, porque a semana que vem tem Liga dos Campeões. E quando tem Liga dos Campeões terça e quarta-feira, normalmente os times Champions jogam no sábado. Alguns que vão jogar na quarta jogam no domingo. E boa parte dos jogadores de Brasil e Uruguai jogam a Liga dos Campeões. Isso nem para falar que desses 22, 16 jogam na Europa e outros 5 jogam no Brasil. E o Brasil tem uma rodada de Campeonato Brasileiro menos de 24 horas depois, porque é feriado no Brasil na quarta-feira, menos de 24 horas depois eles têm rodada cheia de Campeonato Brasileiro. Isso é uma outra história, porque a data FIFA é pensada na qualidade de treinos e deslocamento e também descanso dos jogadores, dos jogadores europeus, não dos que atuam na Europa, dos jogadores europeus. Porque os europeus sim vão jogar terça-noite, o Frenkie de Jong vai jogar terça-noite com a Holanda, acho que já até jogou, né? Jogou no final de semana. Mas imagina, a Espanha joga na terça, eu acho.
Imagina que alguém joga na terça, viaja depois para a sua casa, onde seu clube atua. Quarta de manhã ele já está pronto para treinar, normalmente. Ele tem 1 ou 2 dias a mais de descanso que um jogador da América do Sul na volta. Fora que na ida também as seleções sul-americanas, isso para nem falar das asiáticas, das africanas, vou me ater mais na América do Sul, porque é Brasil, e na Europa, porque eu estou falando de futebol europeu, e porque é o que rege hoje o calendário mundial. Então, os europeus têm uma vantagem de 1 ou 2 dias na volta, descansados, e na ida também de qualidade de treino com as suas seleções e tal. O calendário hoje funciona assim: 10 jogos data FIFA por ano, 40 dias em teoria, porque como duram 8 dias, mais ou menos seria em teoria 40 dias que os jogadores ficam com as suas seleções nessas viagens. Na prática, são uns 50 dias mais ou menos, especialmente para os jogadores não europeus. Então são 50 dias, 10 jogos. A alternativa que eu acho que seria inteligente seria a gente ter, e aqui eu estipulei as datas, eu fiz mais ou menos que seria mesmo um calendário alternativo, 35 dias, entre 15 de novembro e 20 de dezembro, para os jogadores estarem com as suas seleções. Eles teriam aí 5 dias de treinos, entre 5 e 20, para fazer uns 3 ou 4 treinos, talvez uns 3 treinos, dá para dizer, de mais qualidade. Parte tática, uma preparação melhor e tal, antes do primeiro jogo. E aí depois eles teriam entre 20 de novembro e 20 de dezembro, 30 dias para jogar. Em 30 dias, se você jogar 3 vezes por dia, dá para jogar 9 vezes. Se você tiver um pouco mais de descanso, dá para jogar 8 vezes em 30 dias, o que é um ritmo muito acelerado, mas que é o ritmo que hoje existe no futebol, né? Os jogadores jogam em um mês 8 vezes. Daria uma média de um jogo a cada 3 dias e meio e tal, enfim, é jogar final e meio de semana, 2 vezes por semana. Isso faria com que os jogadores, a partir de 20 de dezembro, pudessem emendar com férias de Natal. Quase todos os campeonatos param entre Natal e Ano Novo, menos o campeonato inglês, dos principais campeonatos mundiais. Então, os jogadores que teriam que voltar para a Inglaterra, tendo jogado a última vez com as seleções dia 20, eles teriam ainda algum tempo de descanso até o Boxing Day, que é no dia 26 de dezembro, né? Então, claro que o campeonato inglês também não poderia ter aquelas rodadas que tem dia 22, 23, mas para o Boxing Day, que é um dia muito tradicional, e eu queria aqui, com essa alternativa de calendário, respeitar as tradições do futebol na Inglaterra, por exemplo, eles teriam quase uma semana entre o último jogo que eles fariam com as suas seleções, quem jogasse no dia 20 de dezembro, para jogar de novo pelo seu clube. Tempo de voltar, descanso, Natal com a família, jogar dia 26 de dezembro. Isso também faria com que os países mais frios não fossem prejudicados. Futebol na Alemanha, na Noruega, em países muito frios, onde normalmente o campeonato para em janeiro. Essa data FIFA vem antes, então os jogadores ainda desses países e que atuam nesses países teriam a partir de 20 de dezembro, pós-data FIFA, um descanso ainda para voltar a jogar em janeiro, e o descanso é muito importante para a cabeça e para o corpo dos jogadores. E também com essa data seria mais fácil de adaptar aos calendários que vão de janeiro a dezembro, por exemplo, os calendários de Conmebol e da CONCACAF. Você não teria que parar os seus campeonatos e a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, a MLS, sei lá o quê, durante a data FIFA. Então você poderia fazer com que o calendário não fosse até dezembro, mas que ele fosse até antes disso, que ele fosse até início de novembro, por exemplo, até o dia 10 de novembro, para que os jogadores depois fossem entregues para suas seleções. E você poderia fazer Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Copa Libertadores e tal, até antes do dia 15 de novembro. A gente vai ter agora a final de Sul-Americana e Libertadores 23 e 30. Se você não tivesse que ficar parando por data FIFA durante a temporada, isso é claro que poderia ter sido terminado antes. Isso aqui eu acho que também, como uma vantagem, assim, isso seria o que eu teria como proposta, né? Do dia 30, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de novembro a 20 de dezembro. São 30 dias, 8 jogos. Você teria ainda uma outra data FIFA pós-temporada europeia, que acaba depois da final da Liga dos Campeões em junho, de mais 2 jogos, para empatar com os 10 jogos que a data FIFA hoje tem. Então, com esses 2 jogos que você teria em junho, ou você poderia fazer algo como um Final Four de Nations League, né, jogar ali uma semifinal e final de algum torneio que você criou, de alguma coisa que você gerou para o seu calendário, ou a data FIFA de junho ser utilizada para amistosos, para que o Brasil possa jogar contra a Alemanha, contra a Itália, contra a França, para que a Argentina possa jogar contra o Japão, esse tipo de coisa. Então a data FIFA de junho seria utilizada ou para encher os calendários com as competições se for necessário,
ou para você ter amistosos, coisa que hoje não existe. Eu acho que seria muito bom para todas as seleções e tal, além de gerar dinheiro também, né? Se você tem essas duas datas de amistosos, você pode vender os amistosos e tal, como a gente sempre teve os amistosos sendo vendidos e as confederações ganhando dinheiro com isso. Nesse modelo que eu propus também, nesse um mês que você tem entre novembro e dezembro, se você quer fazer uma Nations League, ela vira uma mini Euro, mas ela vira um outro torneio que acho que fica muito mais fácil de entender e de acompanhar se você condensa ele dentro de um mês, do que se você espalha uma Nations League calendário afora, que só no que vem ela fica mais ou menos interessante, quando você vai ter a fase decisiva, o mata-mata. Você poderia juntar ela ali naquele mês, faz toda a fase classificatória ali, e depois em junho você faz a final, semifinal e final, uma sede única e tal. A gente já teve, né, isso acontecendo em Portugal, já teve na Itália, e já teve uma outra Nations League que agora nem me lembro onde foi, mas 3 edições assim com uma sede única para você jogar quarta-feira as semifinais, terça e quarta-feira as semifinais, depois domingo a decisão. Poderia funcionar assim. O que eu vejo de vantagem no modelo que eu estou propondo em relação ao modelo atual? Hoje você tem 50 dias na prática que os jogadores ficam entregues às suas seleções. Nesse modelo que eu propus, os jogadores ficariam 35 dias entregues, entre novembro e dezembro, e depois mais uma semana em junho, já pós-temporada. Então você passaria de 50 dias, ou até mais do que isso, para 35 dias entre novembro e dezembro. Os jogadores ganhariam durante a temporada, porque eu já estou contando junho pós-temporada, eles ganhariam 2 semanas. 2 semanas é muita coisa. 2 semanas são 3 ou 4 jogos, né? Domingo, quarta, então 10 dias. Então os caras ganhariam mais os dias de descanso. Eles ganhariam mais ou menos 2 semanas, entre 10 dias e 2 semanas, o que seria uma vantagem muito grande para eles descansarem, terem mais tempo e tal, fora evitar os deslocamentos e as viagens. Geraria uma sensação maior de time nas seleções, elas ficando junto mais tempo, mais preparação, mais treino, acho que geraria ali algo que parece mais um time do que um montado para jogar de vez em quando. Gera durante o ano uma menor diferença entre treinos. O cara treina no Real Madrid de um jeito 3 semanas por mês, e depois ele vai treinar na França uma semana diferente, no Brasil uma semana diferente, na Inglaterra uma semana diferente, tanto parte tática como parte física também. Isso é um problema. O jogador sai mais ou menos bem do Barcelona, chega na seleção uruguaia, toma ele treino físico muito forte e tal. Foi assim que o Ronaldo Araújo, por exemplo, estourou antes da Copa do Mundo de 2022, porque o que dizem é que a seleção uruguaia não teve o cuidado com ele que deveria ter no momento que ele estava, teve uma lesão muito séria e ficou de fora da Copa do Mundo e de boa parte da temporada com o Barça. E também pode fomentar essas pequenas competições, como a Nations League. Daqui a pouco, se você quer fazer uma outra competição na América do Sul, alguma coisa para diferenciar, a Nations League é uma mini Euro, assim, joga contra os mesmos adversários. As eliminatórias para a Copa, as eliminatórias para a Euro e a Nations League. Você poderia, nesse mês, de vez em quando, mudar um pouco o formato, jogar contra outras seleções, fazer alguma coisa diferente. 15 dias de eliminatórias, mas outros 15 dias de uma competição, enfim. Como está todo mundo junto ali, você poderia criar outras competições, o que gera mais dinheiro, o que gera uma outra forma de vender também, porque isso tudo é muito importante. O que eu reconheço que tem de no modelo que eu coloquei em relação ao modelo atual. Existe uma real desvantagem esportiva. Por exemplo, vai que esse mês que eu estou entregando os jogadores para as seleções, esses 35 dias, o Haaland está machucado. O que vai ser da Noruega? Numa classificação para a Copa do Mundo, numa classificação para a Euro, perdendo o seu principal jogador, porque ele esteve saudável 11 meses do ano, mas justamente antes de ir para a seleção ele se machucou. Sabe? Como que a França vai se montar se o Mbappé está machucado naquele mês? Acho que a França deve ganhar os seus jogos e tal, mas o sentido de perder o nosso principal jogador por 8 jogos dos 10 que a gente vai fazer no ano, porque ele estava machucado naquele mês. Não estava 100%, não conseguia jogar ou treinar direito e tal. Então isso realmente é uma desvantagem esportiva que existe, que poderia existir. Que eu acho que seria mais ou menos compensada com o fator time, o fator de você treinar e ter os jogadores por um mês e tal. Você vai gerar mais time, mais conjunto e a seleção tende a jogar melhor coletivamente. Mas sim, se você condensa em um mês apenas, você está sujeito a isso acontecer. Mas isso também acontece na Copa do Mundo e na Euro, né? Se antes da Copa do Mundo o Sadio Mané se machuca, Senegal fica sem Sadio Mané e ele não joga a Copa. Você também não espalha a Copa do Mundo durante o ano para gerar essa maior isometria, essa maior justiça esportiva de um jogador ficar fora daquele mês. Isso também acontece na Copa. Então, é a vida.
e que eu acho que poderia ser adotada também na data FIFA, não apenas na Copa do Mundo, na Euro, na Copa Africana de Nações, na Copa América, enfim, nos torneios continentais, mas eu acho que também na data FIFA normal. E aqui acho que entra o principal ponto desse vídeo, depois de 15 minutos. Por que não se utiliza esse modelo que eu estou colocando? O que eu imagino que seja o fator que eles não queiram, que eles não levem isso para frente, que eles não vejam essas vantagens todas que eu coloquei aqui. Exposição de patrocinadores. Um torneio da UEFA é patrocinado pela Mastercard. Um torneio da FIFA é patrocinado pela Visa. O torneio da UEFA é patrocinado pela Pepsi. O torneio da FIFA é patrocinado pela Coca-Cola. Aí o da UEFA é patrocinado pelo, sei lá, pelo Gatorade. Aí o outro é patrocinado pelo Powerade. E por aí vai. Sim, grandes empresas, concorrentes, e cada um tem a sua visibilidade de forma diferente também. Em competições FIFA e UEFA, e eu tô falando FIFA e UEFA simplesmente porque são as duas maiores entidades que eu acho que têm maior peso e voz para decidir esse tipo de coisa, tanto que o calendário do futebol mundial é muito baseado no futebol europeu. Não que eles sejam melhores, não é eurocentrista e tal, é porque eles se acham. E porque as coisas funcionam assim. Se você expõe, por exemplo, as marcas da FIFA só naquele mês, e é um mês que tem uma conjuntura mundial, que o futebol não esteja tão importante, que esteja outra coisa acontecendo no mundo muito importante, que o futebol vai ficar meio de lado, os patrocinadores perdem visibilidade. E outra coisa que é muito importante é que as marcas sejam lembradas. E como que você é lembrado? Você estando sempre em visibilidade. Então, se você tem visibilidade um mês no ano, não é a mesma coisa do que você ir repartindo isso ao longo do mês, ao longo do ano. Então, acho que existe uma pressão grande de patrocinadores e de quem financia o jogo, né? Quem é que paga a conta no final das contas, para que ao longo do ano a sua marca seja exibida. Assim como quem transmite. Quem compra o direito de transmissão da seleção brasileira, quer sempre ter seleção brasileira, também para encaixar os patrocinadores, porque você vai vender cota, você compra o direito de transmissão da seleção brasileira por 100 milhões. Então depois você tem que vender cotas de patrocínio, gente que vai anunciar ali nos jogos da seleção brasileira para ter visibilidade para vender depois o seu produto. E é muito melhor que você tenha isso espalhado ao longo do ano, que você esteja tudo concentrado num período só. Por exemplo, a Liga dos Campeões poderia ser os jogadores ficarem entregues a um torneio UEFA e os clubes, depois os clubes jogam os campeonatos nacionais, mas vamos jogar a Liga dos Campeões entre setembro e dezembro. São 19 datas hoje, 19 datas dá para jogar em 3 meses, né? 90 dias, 19 jogos a cada 6 dias, em 2 meses daria para jogar. Então você também poderia fazer a Liga dos Campeões curtinho, mas você também espalha a Liga dos Campeões, assim como você espalha a data FIFA, assim como você espalha os campeonatos nacionais, porque todo mundo que patrocina, que transmite, que coloca dinheiro, quer visibilidade ao longo do ano. Então, basicamente, eu fiz aqui um vídeo falando 15 minutos sobre razões esportivas, porque a lesão, isso aqui pode ser negativo, isso daqui pode ser positivo, e se você tem... os jogadores vão descansar mais, eles vão viajar menos, vai ter menos injustiças, e que se esse está machucado... Existe uma discussão desportiva aqui, que se vocês aqui nos comentários colocarem, cada um vai ter um calendário para falar, que ela é completamente apagada pelo último ponto. Porque futebol é um negócio, é um esporte, mas também é um negócio, e quem paga a conta decide muito. E a discussão hoje ela não vai para frente de como melhorar o calendário, como deixar a data FIFA mais interessante, de como deixar os jogos mais interessantes. Pô, a gente teve um Alemanha e Holanda, um Itália e França, que são completamente escondidos aqui, que ninguém nas ruas da Europa está falando nisso. Se você entra nos jornais da Espanha, por exemplo, nesse final de semana, estão falando do GP de motociclismo, estão falando do... Hoje no Mundo Deportivo, por exemplo, tinha lá notícias sobre o Barça Legends, que jogou no Brasil, e estão falando sobre handball, sobre o basquete. Ninguém, nem nos meios especializados sobre o esporte, fala muito sobre futebol intensamente durante a data FIFA, porque ainda que sejam grandes marcas, grandes seleções e até grandes jogadores em campo, não chama tanto a atenção. Não dá a impressão de ser competitivo, importante e tal. Então a coisa se resume a dinheiro. A questão do calendário ser ruim, do calendário ser apertado, da data FIFA ser ruim, dela ser desinteressante, porque do jeito que ela gera muito dinheiro. Ela gera, segundo eu consigo entender, mais dinheiro do que geraria se ela fosse esportivamente melhor. Ela poderia ser esportivamente melhor, concentrada num período do ano.
mas desse jeito ela gera mais dinheiro. E quem paga a conta, no final das contas, como é um negócio, toma as decisões e as decisões são tomadas por aí. Então a minha alternativa de calendário seria essa. Poderia até ser mais rebuscada e elaborada e colocar 2 janelas diferentes, uma janela dessa no final do ano e outra maior no meio do ano, para não gerar essa questão esportiva de um jogador machucado não poder atuar, até para ter a visibilidade dos patrocinadores 2 vezes por ano, mas eles querem 5 vezes por ano. Eles querem espalhar o máximo que eles puderem, ter o máximo que eles puderem. Hoje me parece que é realmente isso. Quem fica feliz com a data FIFA são os jogadores que gostam de defender as suas seleções e os patrocinadores que têm as suas marcas exibidas. E olha que a gente viu o Harry Kane reclamando dos jogadores ingleses, que muitos não foram porque estavam com alguma dorzinha e preferiram não ir. A gente tem a questão do Mbappé na França, que não foi em outubro porque disse que estava machucado, mas jogou os 90 minutos anteriores e os 90 minutos posteriores com o Real Madrid. E que agora o Mbappé não vai, e o que se fala na França é que o Deschamps colocou uma queda de braço com o Mbappé, primeiro você não veio porque você não quer, agora quem não quer sou eu. Os jogadores estão escolhendo, acho que muito mais na Europa do que no Brasil, na América do Sul, quando que eles jogam com as suas seleções, para eles também terem esse descanso, porque senão eles vão fazer 80 jogos por ano. Então nem os jogadores, em alguns casos, estão querendo tanto assim essa França-Itália que a gente vai ter, que, pô, edição de final de Copa. França-Itália, uma fase de classificação de Nations League com os 2 já classificados, num domingo à noite de novembro, sabe assim? Ninguém quer. Então, esse é meu grãozinho de areia, não para propor o que eu fiz, um calendário melhor, mas para explicar por que não tem um calendário melhor. Porque quanto mais você espalhar e os patrocinadores forem exibidos e as televisões puderem transmitir ao longo do ano, é melhor do que concentrar. Ainda que isso gere problemas para os jogadores, de viagem, de descanso e desinteresse para o público. O que tudo isso daqui é o que o futebol tem que ser, né? Que os jogadores sejam descansados, que eles joguem bem, que eles não se machuquem, que sejam jogos bons e interessantes para o público. Isso aqui que o futebol tem que ser. Só que o futebol também é isso daqui. Negócio, dinheiro, quem paga a conta, quem vai ser exibido, também é um negócio. Ou seja, não é só um jogo, também é um negócio. É isso, meu povo, sobre calendário, data FIFA. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se vocês gostaram disso daqui que eu acabei de fazer, fala aqui, deixa like, porque eu posso fazer um sobre futebol brasileiro e sobre como os estaduais estão mortos e os clubes do interior, boa parte deles, tirando o interior de São Paulo, são mortos-vivos. Posso tentar explicar isso também num próximo vídeo, se vocês gostarem desse. Se esse vídeo aqui for um fracasso, eu volto a fazer o de sempre, que é falar de Barcelona pra cima e pra baixo, que é o que vocês gostam. Tô brincando, eu vou fazer o que eu bem entender, porque é assim que eu acho que vai funcionar melhor. Mas daqui a pouco eu devo fazer também sobre calendário brasileiro, os estaduais, e como os estaduais já não fazem a função que eles deveriam fazer. Tá falado, gente? Um beijo pra vocês, boa semana recheada de juízo, enquanto vocês conseguirem. Valeu, gente, até mais.